Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo número 8. É apenas um versículo que nós vamos ler. Vamos todos ler uma só voz este versículo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo número 8. Vamos todos a uma só voz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A nossa mensagem nesta noite tem como título o seguinte: a prova do amor. A prova do amor. Meus amados irmãos, muitas vezes as situações do momento, muitas vezes as circunstâncias da vida, muitas vezes os problemas que enfrentamos, muitas vezes o que acontece ao nosso redor, absorve de tal maneira a nossa atenção, que somos levados a perder o foco e esquecermos aquilo que é mais importante para as nossas vidas. Por isso, que nesta noite, vamos nos lembrar de algo que deve estar sempre no centro da nossa fé. E para isso nós lemos esse texto aqui, que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, na carta dele aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Creio que é um texto bem conhecido, e creio também que muito de nós o sabemos de cor. Por isso, o nosso propósito nesta noite não é tentar extrair novas lições, mas sim recordar aquilo que a palavra de Deus nos ensina nesse texto de maneira clara e de maneira bem objetiva. Nesse versículo aqui de Romanos, capítulo 5, versículo 8, há 3 afirmações extremamente significativas para as nossas vidas. E é isto que vamos analisá-las de forma assim invertida, ou seja, do fim para o começo. Então, qual é a primeira afirmação que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesta noite, que assim também o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo? A última parte do versículo que nós lemos: sendo nós ainda pecadores. Então, a primeira afirmação que quero destacar e compartilhar com os irmãos é esta última aqui do texto: nós somos pecadores. Por mais que saibamos disso, nós temos a tendência de esquecermos ou minimizarmos este fato. Mas verdade é, amados, nós somos pecadores. Está em nossa essência.
O apóstolo Paulo aqui, nesta mesma carta, capítulo 7, veja o que é que ele diz, versículo 18 e o versículo 20. Os irmãos podem abrir aí mais adiante. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Paulo diz o seguinte, Romanos 7, versículo 18 ao versículo 20. Preste atenção. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o que bem prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o quê? O pecado que habita em mim. Nós somos pecadores. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, às vezes, talvez pelo engano do inimigo, nós pensamos ou começamos a pensar que nós não somos tão maus assim. Olhamos ao nosso redor, vemos pessoas mergulhadas no pecado, pessoas promíscuas, pessoas idólatras, pessoas mentirosas, praticando toda aquela gama de transgressões que a Bíblia deixa bem claro que não herdarão o reino dos céus aquelas pessoas que tais coisas praticam. E quando nós nos comparamos a estes indivíduos, nós somos tentados a orar como aquele fariseu que Jesus contou na sua na parábola lá em Lucas, capítulo 18, versículo 11. E muitas vezes nós somos, talvez pelo engano do inimigo, ou até o nosso próprio coração, e nós muitas vezes olhamos para as pessoas semelhante a nós e oramos assim, lá no fundo da nossa alma: ó Deus, graças te dou, não sou como esses demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esses pecadores perdidos. Mas as Escrituras, ela nos coloca em nosso devido lugar. O apóstolo Tiago, em sua carta, capítulo 2, versículo 10, ele nos diz o seguinte: qualquer um que guarde toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. É bem verdade que pela graça e a misericórdia de Deus, Deus nos tem fortalecido, o Espírito dele habita em nós, esse mesmo Espírito tem nos impulsionado para sermos santos, para não darmos lugar à carne. Mas esse mesmo Espírito Santo que habita em nós testifica por meio das Escrituras o seguinte: o apóstolo do amor, 1 de João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 10, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade de Deus não está em nós. Versículo 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo
mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, todos que me ouvem nesta noite, por mais que isto pareça constrangedor, precisamos admitir: somos pecadores. Pare um pouco comigo e pense. Você, eu não vou dizer nem há um ano atrás ou há um mês atrás. Pare e reflita você mesmo. Eu já refleti antes de estar preparando essa mensagem. Você sabe quantos pecados você cometeu esta semana? Você lembra? Ou talvez, quantos pecados você já cometeu hoje? Seja pelo pensar, seja pelo desejar, seja pela cobiça, seja pelo olhar, o ouvir, o falar mal de alguém. Será que você é capaz de admitir isto? Ou você pode negar? Será que você não pecou esta semana? Eu não vou dizer nem um mês atrás. Ou talvez hoje, será que você não cometeu nenhum pecado? A verdade, amados irmãos, como eu falei, por mais constrangedora que seja, precisamos admitir: somos pecadores. Aqueles que estão em Cristo, pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas continuamos pecadores. Não vivemos na prática do pecado como vivíamos antes, mas continuamos pecadores. E por que nós somos pecadores? Não há em nós mérito algum que possamos apresentar algo de bom perante Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nada em nós que possa assim dizer: Deus, age em meu favor, a parte da graça de Deus. Gostemos ou não, a verdade é uma só. Somos pecadores, não podemos fugir dessa realidade. Só há uma coisa que a palavra de Deus manda, que nós devemos nos gloriar. E é isto que eu quero mostrar a você agora nesta noite. Abram comigo, livro do profeta Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9. Versículos 23 e o versículo 24. Prestem atenção. Eu falei que só há uma coisa que a palavra de Deus manda, que devemos nos gloriar. Jeremias 9, versículo 23 e o versículo 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria,
nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Você é sábio? Deus diz: não se glorie na sua sabedoria, porque essa sabedoria é dada a você. Você é forte, se acha forte. Você um dia o pó, você vai voltar. Você é fraco. Você é rico, possui riquezas. É dado, um dia tudo vai voltar. Mas você quer se gloriar, diz o Senhor, se glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou Senhor. Você conhece ao Senhor? Quem Ele é? Você sabe quem Ele é? Senhor absoluto de tudo. Será que Ele reina na minha e na sua vida? E que Ele faz misericórdia, juízo e exerce com justiça sobre tudo e sobre todos. Faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmãos, irmãs, nós, filhos e filhas de Deus, remidos, lavados pelo sangue do Senhor, foi tão somente e é tão somente graça, misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É o maior favor que Deus faz para um ser humano, pecador, destituído da glória de Deus. Mas o Senhor fala comigo e com você nesta noite. Nós, todos vocês, são pecadores. Todos vocês precisam me conhecer e saber que eu faço misericórdia, exerço com juízo e justiça sobre a terra. Prossigam em me conhecer cada vez mais. Será que todos nós que estamos aqui, verdadeiramente, temos conhecido o Senhor, temos reconhecido isso? Mesmo salvos, continuamos ainda pecadores? Mas esta é a primeira verdade apenas, a primeira afirmação desse texto. A segunda afirmação, como eu falei, de trás para frente do versículo que nós lemos, é que Cristo morreu por nós. Esta é a segunda afirmação que o apóstolo Paulo faz aqui. Nós somos pecadores, por isso Cristo morreu por nós. E a força desta afirmação vem exatamente da sua correlação com o que nós dissemos anteriormente. Porque nós somos pecadores, foi porque Cristo veio e morreu por nós. É isso que Paulo aqui ressalta neste versículo. Apesar de sermos pecadores, Cristo morreu por nós. E quando nós lemos nas Escrituras, principalmente o salmista lá no Salmo 8,
versículo 3, nós podemos ver e nos depararmos com a perplexidade do salmista ante o cuidado e o interesse de Deus, mesmo por esses pecadores. Lá no Salmo 8, versículo 3, o salmista fica perplexo e diz o seguinte: quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Podemos ver aqui, segundo o salmista, que Deus, um Deus tão majestoso, um Deus tão infinito, um Deus tão soberano, e Ele mostra nós, seres humanos, tão insignificantes, mortais, limitados. Aí o salmista faz uma pergunta: por que um Deus tão majestoso se interessaria por seres tão insignificantes como nós? Amados irmãos, a dúvida do salmista aqui é até compreensível. Porém, aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 8 de Romanos, capítulo 5, vai muito mais além. Nós não somos apenas insignificantes ante a majestade de Deus. A situação ainda é pior. Nós somos pecadores, rebeldes, desobedientes, ingratos. É isso que nós somos. Mas apesar de tudo isso, da nossa insignificância, da nossa rebeldia, diz o apóstolo Paulo, Cristo morreu por nós. Por quê? Pecadores. Aquele em que as Escrituras dizem: tudo foi feito por intermédio dele, e sem nada do que foi feito se fez. O Criador do universo, o Deus verdadeiro, se fez carne, habitou entre nós e na cruz levou sobre si todos os nossos pecados. Isaías, o profeta messiânico, já profetizou: ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelas nossas rebeldias, pelas nossas desobediências, a nossa ingratidão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha só o que o profeta diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. E o que é que nós fazíamos? Cada um se desviava pelo seu caminho. Fazíamos o que bem entendíamos. Mas, diz o profeta, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cristo na cruz derramou o seu sangue em resgate de muitos. Cristo na cruz cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Cristo na cruz morreu em nosso lugar e na cruz pagou os nossos pecados. Cristo morreu por nós, sabendo que nós somos pecadores, não somos bons, não somos obedientes,
Nós somos pecadores. Ele morreu por pecadores. Tantas pessoas, né, que acham que são boas. Mas Cristo diz: eu morri só por aqueles que reconhecem ou que ainda reconhecerão que são ingratas, desobedientes, pecadoras e rebeldes. Será que você crê desta forma, como diz as Escrituras? E eu meditando, amados irmãos, jamais vamos entender isso. Porque um Deus tão soberano, santo, assumiu voluntariamente a culpa de seres tão insignificantes como nós. Foi esta afirmação que Paulo fez aqui, que nós estamos fazendo nesta noite. A mesma perplexidade de Paulo também é a nossa. Não podemos entender, mas devemos crer nisto. Cristo, o Senhor, morreu por nós, pecadores. E é isto que Paulo recomenda ao jovem Timóteo. Abram comigo aí, 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 1. Versículo 15. Veja qual é a recomendação que Paulo faz para Timóteo, para que ele afirme isso, pregue isso. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Olha só, fiel é a palavra, Timóteo. Ela é digna de toda aceitação, Timóteo, que Cristo veio ao mundo para salvar quem? Pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem era Paulo? Por que ele diz que era o principal? Veja aí o versículo 13. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, eu era atrevido, mas obtive o quê? Olha, misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Irmãos, a palavra de Deus, temos que fazer esta afirmação. Esta palavra, ela é fiel, ela é digna de aceitação. Devemos afirmar, proclamar que Cristo veio ao mundo para salvar não pessoas boas, mas pecadoras, ingratas, que reconhecem que não tem nada de bom perante Deus, que são rebeldes, inimigas de Deus, é contrário à vontade de Deus. Tem que se arrepender dos seus pecados, tem que se voltar para Deus, assim como fez o apóstolo Paulo. Eu era um blasfemo, eu blasfemava contra Deus, eu era um perseguidor da igreja, eu era um insolente, eu era atrevido, dizia que Cristo era apenas um homem, não era Deus. Mas aí eu obtive misericórdia. Deus, na pessoa de Cristo, se revelou a mim no caminho de Damasco. Ele foi misericordioso comigo. Eu me entreguei a Ele sem reservas, pois tudo quanto eu fiz antes, eu fiz na minha ignorância.
Por isso obtive misericórdia e perdão da parte de Deus. Por intermédio de quem? De Cristo Jesus, meu Senhor. Cristo veio ao mundo para morrer por pecadores, para salvar pecadores. Então, a primeira afirmação: somos pecadores. Porque somos pecadores, Cristo morreu por nós. E a terceira e última afirmação que Paulo faz é no início do versículo: Deus está provando o seu próprio amor para conosco. E como Deus prova o seu amor? O versículo é bem claro: pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Cristo em nosso lugar é a prova irrefutável do amor de Deus por nós. E esta é a única explicação possível para entendermos o que Cristo fez. O amor de Deus por nós. João, no versículo bastante conhecido, lá em João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na sua primeira carta também, no capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10, João diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor de Deus, olha só, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Com certeza, diz as Escrituras, Deus é amor. Com certeza, Deus nos ama. A prova disso é que Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Mas mesmo assim, há alguém ainda, há muitos ainda, que estão até na igreja, duvidando do amor de Deus para com as suas vidas. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma advertência para nós não duvidarmos do amor de Deus. Como eu falei lá no início, às vezes as circunstâncias da vida, os problemas que estamos enfrentando, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, onde quer que estejamos enfrentando crises ou problemas, essas coisas tentam sufocar, e muitas vezes nós passamos a duvidar do amor de Deus. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9, ele diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade pelo mundo. Amados irmãos, a advertência de Pedro é o seguinte: o inimigo da igreja, o inimigo do povo de Deus, o inimigo do Cordeiro, que é Cristo, ele é oportunista. Ele está sempre à espreita. Ele sempre que vê uma brecha, ele vai tentar nos atingir com os seus dados inflamados.
ele aproveita oportunidades, dificuldades na vida que talvez estejamos enfrentando para lançar dúvidas em nossas mentes. E sua voz maligna, por vezes, muitas vezes, sussurra nos nossos ouvidos o seguinte: se Deus ama você mesmo, Ele não deixaria que isto estivesse acontecendo com você? Será que Deus ama você mesmo, rapaz? Olha a situação que você está enfrentando, seja uma enfermidade, seja uma dificuldade financeira, seja o que for. Será que Ele lhe ama mesmo? E é uma coisa que está tomando conta aí de muitos que estão na igreja. O inimigo está sussurrando o seguinte: Deus ama mesmo? Vocês dizem que Deus é amor. Se Deus se interessasse pela vida da humanidade, não deixaria que tragédias acontecessem, como está acontecendo em nossos dias. Como é que eu posso dizer que esse Deus ama? Isso é a voz do inimigo. Deus dá todas as condições humanas para o ser humano. O ser humano é que não distribui como Deus lhe ordena. A culpa não está em Deus. A culpa está em nós, que somos pecadores, egoístas e queremos apenas para nós. Deus faz chover sobre os maus e os bons. Deus tem dado chuva, tem dado fartura, tem dado colheita para todos. Mas muitos estão se aproveitando e não estão administrando como Deus requer que os homens administrem e todos sejam servidos e glorifiquem a Deus. Deus continua amando. Mas o conselho de Pedro para nós cristãos é o seguinte: resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Às vezes, amados irmãos, eu ou você, que estejamos passando por alguma dificuldade como cristãos, nós achamos que somos apenas nós que estamos enfrentando dificuldades. Mas Pedro diz: olha, tem vários irmãos aí no mundo enfrentando dificuldades semelhantes à de vocês, ou talvez piores do que a de vocês. Glorifiquem a Deus, continuem crendo que Deus continue amando vocês. Não são as circunstâncias que fará com que nós venhamos amar a Deus. Eu creio que Deus me ama, porque Deus me salvou. Cristo veio e morreu por mim. Ele deu o seu melhor para me salvar. O discípulo ou a discípula de Jesus crer no amor de Deus, independente das circunstâncias que estão vivendo no presente. Por isso o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos 8,18, ele é uma frase fantástica. Ele diz: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós. Muitas pessoas estão colocando a esperança como que vão viver toda a vida aqui neste mundo. Muitos cristãos, pessoas professas aqui dentro da igreja, estão se preparando apenas para este mundo, mas não estão se preparando para a eternidade, para desfrutar com esse Deus maravilhoso. Queremos ter certeza de que Deus se interessa pelo pecador? Olhe para a cruz de Cristo. Ele deu o melhor. Queremos ter certeza do amor de Deus? Olhe para você e olhe quem morreu por você para lhe salvar, para lhe proporcionar a vida eterna. Quem você é e quem foi que morreu por você?
A verdade é, o amor de Deus por nós está provado, está comprovado. Mesmo nós sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Não devemos duvidar jamais do amor de Deus. Não deixem que as dificuldades da vida venham lhe enganar. Você desistir de que Deus é amor, de que Ele mandou Cristo para morrer por mim e por você. O justo pelos injustos. Assim aconteceu. E a única explicação para isso é o amor de Deus. Quem não crê no amor de Deus ainda, é porque ainda não entregou sua vida totalmente a Jesus Cristo. Não experimentou o dom da vida eterna. E concluo dizendo o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Somos pecadores, é fato. Não podemos escapar desta realidade. Segundo, Cristo morreu por nós, é fato. A Bíblia ressalta isto de forma incontestável. E a única explicação possível para isso é porque Deus nos amou. Deus nos ama. Ele enviou seu Filho para morrer por nós, apesar de sermos ainda pecadores. Deus nos ama, como diz o apóstolo Paulo. Aqueles que estão em Cristo, nada poderá separar eles deste amor. Por mais difíceis que possam vir a ser as circunstâncias da nossa vida, nunca devemos duvidar deste infinito e eterno amor de Deus por nós. Amados, Deus continue nos abençoando. E que esse versículo, fique esse versículo gravado na sua mente. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por pecadores. E estes pecadores somos nós que reconhecemos quem verdadeiramente nós somos, porque assim Deus nos mostra na sua palavra. Que Deus abençoe a todos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.